que deles. É muito importante estar na igreja. É muito importante estar nos cultos que Deus tem deixado para cada um de nós. Quero deixar esse lembrete para os amados irmãos. E ontem o enfoque, ou o foco, foi este: servindo ao Senhor através da igreja com a sua família. Hoje eu quero mostrar, através do servo Senhor Jesus Cristo, o modelo de alguém a ser seguido no serviço que ele prestou, não só para a igreja, mas também por meio daquilo que ele iria fundar, que seria, no caso, a igreja. Então, hoje à noite eu quero mostrar isso para os amados irmãos. Hoje pela manhã, nós falamos de um assunto que é um assunto muito importante, que é a questão da ira. Não tem uma só pessoa hoje à noite aqui que não já teve raiva, que não já teve ira, por um motivo ou outro. E eu citei até que muitos, até quando saem de casa, no preparo para vir para a igreja, muitos já vêm até irado, por atraso de filho, por atraso de esposa, por atraso do marido, e todo mundo só tem um banheiro, e todo mundo corre para o banheiro, e vai pentear o cabelo, só tem um espelho, aí um penteia, passa meia hora, o outro sai, depois o outro vem, e aquela confusão, para bota batom, bota rouge, bota não sei o que nos olhos para vir para a igreja. E daqui a pouco está todo mundo estressado, vindo para a casa de Deus adorar o Senhor. Pergunto eu, como pode prestar um culto a Deus e já sair de casa com raiva, irado, triste? Como pode? Então nós precisamos entender, nós precisamos compreender que ao vir para a casa de Deus, precisamos vir sem reserva alguma. Então hoje pela manhã eu tratei sobre essa questão de ira. E, mais uma vez, pergunta: quem aqui nunca irou? Quanto tempo dura a sua ira? Qual o efeito que ela causa na sua vida, na sua família, na igreja? E certamente, vocês que não vieram hoje, perderam o nosso estudo, e eu quero só dizer que eu fui até 11 horas, porque o pastor Aron pediu. Não, mas todo mundo, ele deixou claro, se alguém quiser sair, pode sair, mas eu quero ouvir o assunto. Então nós fomos até 11 horas, e foi prazeroso estar com os irmãos aqui naquele momento. Então, só uma recapitulação do que nós ensinamos ontem, e também do que ensinamos hoje pela manhã, e hoje à noite, servindo ao Senhor por meio da igreja, sendo um servo modelo. E eu quero pegar como modelo o nosso Senhor Jesus Cristo. Então abram suas Bíblias para o livro de Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11 aí. Mas vou querer até o versículo 8. Mas como o texto vai completo, a gente vai até aí. Diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Curvemos nossas cabeças e vamos orar. Nosso Deus, mais uma vez agradecemos ao Senhor pelo privilégio de, nessa manhã, poder falar do Senhor de forma que tudo que nós venhamos a fazer seja feito por honra e glória do seu santo nome. Abençoe os amados que aqui adentraram hoje à noite, para que não saiam da mesma forma que chegaram aqui. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio de estar falando dela. Ajuda-nos a poder colocar em prática em nossas vidas, de forma que o Senhor seja honrado e glorificado através desse culto. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Hoje à noite, servindo por meio da igreja, através de um servo modelo. Algumas pessoas têm falado sobre a questão de mensagens, e a maioria de nós que estamos aqui, o seu pastor também, geralmente nós pregamos uma mensagem
expositiva, onde nós pegamos um texto e discorremos sobre aquele texto. Mas também eu não menosprezo a mensagem tópica, nem a textual. Por quê? Porque nós estamos falando da palavra de Deus. Mesmo sendo ela tópica ou textual, ela não perde o seu valor, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, mesmo que ela seja uma mensagem ou uma meditação tópica, como eu quero fazer hoje à noite. Não estou trazendo a ideia de que nós devemos pregar só desse jeito. Não, geralmente eu prego uma mensagem positiva, como também o seu pastor, mas hoje à noite, para a melhor compreensão talvez dos irmãos, eu tentei fazer isso, e no final eu quero então usar o texto de Filipenses capítulo 2, para mostrar Jesus como sendo o servo modelo. Então, servindo ao Senhor por meio da igreja, sendo um servo modelo. A primeira coisa que eu quero mostrar hoje à noite, talvez você ouviu ontem à noite, o serviço por meio da igreja, irmãos, ele é requerido por Deus. Ou seja, ele é pedido por Deus. Ou seja, ele é ordenado por Deus. Qualquer pessoa que aceita Jesus Cristo, ele deixou de ser dono de si mesmo para se tornar servo, a palavra do sentido escravo de Deus, porque foi comprado por Cristo, e para a igreja ele foi chamado para servir ao Senhor. Então a Bíblia mostra que quando alguém torna-se salvo em Jesus Cristo, ele se torna servo de Cristo, escravo de Cristo, para fazer a vontade de Cristo e não de si mesmo. Então este serviço que nós devemos fazer por meio da igreja, ele é pedido, ele é requerido pelo nosso Senhor. Então quando você aceita Jesus Cristo, isto já fica embutido na sua vida cristã, para que até o fim da sua vida, você se torne um servo, um escravo do Senhor. E eu gosto muito do texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. O versículo 14 diz que o amor de Cristo nos constrange. E o versículo 15 diz que se ele morreu por nós, não devemos viver para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Meu amado irmão, se você quer servir ao Senhor por meio da igreja, você precisa entender que quando você colocou o pé na família de Deus, pelo qual Ele lhe chamou, você se tornou um escravo do nosso Senhor Jesus Cristo. E portanto, tanto você como eu, temos a responsabilidade, é requerido de nós esse dever de servir ao Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Abram suas Bíblias para o livro de Hebreus, que fica depois de Filipenses capítulo 12, e o verso que eu quero é o verso aqui 28, quando diz, Hebreus capítulo 12, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor. Vou começar com 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinha sido feita, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Agora 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual, veja o que ele diz, sirvamos a Deus de modo agradável e com reverência e santo temor. É requerido de qualquer pessoa que aceita Jesus Cristo como único meio de salvação, servir ao Senhor. E aqui ele deixa claro a forma que nós devemos servir. E a forma que nós devemos servir é uma forma que nós devemos agradar o nosso Senhor, servir ao Senhor com reverência, respeito, adoração e com temor. Os crentes não temem a Deus. Na verdade, os crentes não têm medo de Deus. Porque se na verdade tivéssemos medo de Deus, nós iríamos pensar
2, 3, 4, 5 vezes, em que o culto de oração está rolando na quarta-feira, e eu estou assistindo o jogo, ou estou jogando, ou estou na internet, ou estou no WhatsApp, ou estou em casa assistindo novela. Se nós tivéssemos medo de Deus, nós estaríamos na igreja, para servir a Deus, através de assistir os cultos, de estar na igreja orando. Um outro detalhe que eu poderia trazer para vocês sobre o livro de Efésios, as 2 orações que Paulo faz. Amados irmãos, eu não vou tratar essa questão, mas poucos crentes são crentes de orações. Existem 4 características da oração, é mencionada em 1 Timóteo: oração, intercessão, agradecimento e, esqueci a outra, intercessão, oração, agradecimento e súplicas. Obrigado, Sara. A maioria das nossas orações é para pedir a Deus. Não, muitas vezes agradecemos, mas pedir nós sabemos pedir. E pouquíssimas vezes você ora durante o dia. Não precisa levantar a mão, mas no seu coração. Quantos de vocês aqui oram 10 minutos por dia? Não precisa levantar a mão. Agora passa 1 hora no WhatsApp, 2, 3 horas no Facebook. Irmãos, é terrível. Você chega num hospital hoje, você vai para a sala de espera, não precisa mais estar em parede nenhuma, silêncio, hospital, não precisa, porque está todo mundo assim, hein? Está todo mundo desse jeito. Você olha, tem umas 20 pessoas, ninguém olha para ninguém, não sabe nem isso. É no WhatsApp, no Facebook, é fazendo tudo. Dentro de casa, às vezes acontece o quê? A mesma coisa. Tem 5, 6 pessoas dentro de casa, sentadas no sofá, cada um no WhatsApp, cada um no seu celular, e você não vê uma zoada dentro de casa. No entanto, para orar, tem sono, para ler, pior ainda, eu tenho um problema de glaucoma, eu tenho um problema de catarata, eu não sei ler. Não sabe ler, não? Os que não sabem ler, têm um trunfo tão importante para ele evangelizar, que você não pode imaginar. Sabe qual é? Você não sabe ler, não? Vou dizer para você. Você pegue sua Bíblia e peça para seu vizinho ler um texto para você. Você está evangelizando ele sem ele nem perceber. Olha, meu vizinho, eu não sei ler, você pode ler aqui um texto para mim? E deixa o vizinho ler o texto, e ele está sendo evangelizado, porque você não sabe ler, mas está pedindo para ele ler. Olha, voltando aqui para a gente não entrar, a Bíblia mostra que Deus requer de cada um de nós, irmãos, uma vez que nós citamos Jesus Cristo, servi-lo agradavelmente, com reverência, com temor, com respeito ao nosso Deus. Então, servir ao Senhor é requerido por Ele. Todo serviço realizado por meio da igreja, irmãos, entenda isso de uma vez por toda, ele é oferecido a Cristo Jesus. Ele não é oferecido a pastor. Ele não deve ser feito para ser visto. Eu sei tocar, eu sei pregar, eu sei fazer tudo na igreja. Não deve ser visto como isso. O serviço que você faz e que eu faço, ele é oferecido a Deus. Ele é oferecido ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não se faz para mostrarmos que nós temos capacidade, que eu sou o melhor, que só eu sei fazer. É oferecido a Cristo e não a mais ninguém. Por isso que tudo aquilo que nós devemos fazer, como diz João em sua palavra, nós devemos, irmãos, oferecer, e a palavra lá é adorar em espírito e em verdade, é adorar o Senhor com fervor, é fazer as coisas para agradar o Senhor, como mais tarde nós vamos ver aqui.
Um servo modelo que quer ser modelo através da igreja, ele faz o serviço para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Para a honra e glória do nosso Senhor. Ele não faz para ser visto. Ele não faz para receber tapinha nas costas. Ele não faz para receber abraço dos homens. Ele faz porque ele tem a mente, ele tem o foco, ele tem o seu coração voltado para a honra e glória do nosso Deus, aquilo que ele está fazendo. Abram suas Bíblias comigo em Colossenses, pertinho aí, Colossenses capítulo 3, versículo 22 a versículo 24. Colossenses capítulo 3, versículo 22 a versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Já acharam? Amém? E aqui tem os deveres da família. 22. Ele diz: servo, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas sim em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Ou seja, em outras palavras, mesmo aquele patrão que você tem chato, não lhe paga bem, ele é terrível com você, mas você deve servir a ele em obediência como ao Senhor. Como ao Senhor. Paulo está dizendo: servo, obedecei em tudo os vossos senhores, não somente aos bons, mas também aos maus, porque aquilo que você faz é para o Senhor. Continua, versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, veja o que ele diz, como para o Senhor e não para homens. Versículo 24, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa. Nós fazemos para quem? Para os homens? A recompensa, irmãos, vem de Deus, não vem dos homens, não vem das tapinhas das costas, dos abraços, oh como é maravilhoso, não vem disso não. A recompensa do seu serviço vem de Deus. Versículo 24, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estais, o quê? Servindo. Você pensa que tocar aqui, ensaiar, pregar, varrer, você está fazendo para o homem? Se esse for o seu pensamento, você está no lugar errado. O que nós fazemos aqui, até apanhar um papel no chão, até não colocar chiclete debaixo do banco, porque está sujando a casa do Senhor, você vai prestar conta a Deus. E aquilo que você faz, e faz para a honra e glória do nosso Deus, Deus vai lhe recompensar. Deus vai lhe recompensar. E Deus não recompensa lá não, Ele recompensa aqui. Ele recompensa aqui. Pedro disse: Senhor, tudo nós deixamos para te seguir. Ele disse: muito bem. Quem não deixar pai, mãe, irmãos, campo, casa, por amor de mim, não é digno de mim. E que receba, ele diz, no futuro não, ele diz, no presente século, 100 vezes mais, de todas essas coisas. Pai, mãe, campo, junto. E ele acrescenta mais ainda, e juntamente com isso, perseguição. A recompensa é de Deus. Davi, em Crônicas 29, Davi faz uma oração com as mãos levantadas, dizendo: Senhor, Tu é a força, Teu é o poder, contigo está o engrandecer, e a todos dá força. Davi diz: Senhor, tudo que nós temos em nossas mãos, não vieram de nós mesmos, veio do Senhor, porque é o Senhor que recompensa seus servos. É o Senhor que recompensa aqueles que têm um coração voltado para que, através da igreja, sirva a Deus, sirva ao nosso Senhor Jesus Cristo, de forma que aquilo que nós estamos fazendo, mais cedo ou mais tarde, Deus vai te recompensar. O texto lido, foi ontem ou foi hoje, agora me esqueci, mas o texto lido de Hebreus capítulo 6, versículo 10, ontem, o versículo diz: porque Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Olha a expressão, Deus não é injusto
Ele disse: se você serviu, servir mais ainda aos santos. Deus não é injusto, Deus não deve nada a ninguém. Mesmo se Ele não nos concedesse as bênçãos que nós temos recebido, ainda Deus não deveria absolutamente nada a ninguém, porque Ele nos deu a maior prerrogativa do mundo, o seu Filho, para morrer por nós. Mas Deus dá mimo a seus filhos, Deus mima os seus filhos, aqueles que servem a Ele. Por isso que aqui, Ele diz: em qualquer lugar que você possa estar trabalhando ou servindo, faça como para o Senhor. Temos o dever, irmão, de servir aos homens por meio da igreja. Aquele que quer servir ao Senhor por meio da igreja precisa entender que precisamos servir também aos homens. Nós temos esse dever de fazer isso. E por que, como servo, temos que servir também por meio da igreja aos homens? Quero lhe mostrar aqui algumas coisinhas. Primeiro, Mateus capítulo 10, versículo 43, versículo 44. Mateus 10, versículo 43, versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor: como servos, servindo aos homens. Mateus 10, eu disse Mateus, foi? Marcos, desculpe. Marcos 10, me perdoe. Marcos 10, versículo 43 a 44. Diz assim a palavra do Senhor. Oh, meu Deus, passei para Lucas. Marcos 10. Todos já acharam? Amém? A misericórdia para mim, estou achando agora. 10, 43, 44, diz assim a palavra do Senhor. E aqui é interessante, eu poderia discorrer, mas não vou fazer isso por causa do nosso tempo. Aqui tem dois homens muito importantes dentro das Escrituras, nesse assunto aqui. Um se chama Tiago e o outro se chama João. Vocês sabem que esse João, que falou tanto de amor, ele já foi um homem muito irado. Em uma ocasião, João pediu para descer fogo no céu e matar as pessoas. E Jesus o repreendeu. Não, João, não é assim não. Mas esses dois que aqui estão, eles fazem um pedido interessante a Jesus. Mas no versículo 43, diz assim: mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de quê? Todos. Nós precisamos entender que para servir a igreja por meio da igreja, temos que ser servo dos homens. Temos que servir as pessoas. Temos que colocar de lado todo o nosso orgulho para poder então servir ao ser humano. De vez em quando eu estou num restaurante com Jussara e com alguns amigos, né? O garçom vem com a bandeja aí, né? Trazer para a gente, e eu paro ele, mas isso é uma forma também de evangelizar. Eu digo: você está bem? Está bem. Como é seu nome? Tal. Aí eu pergunto para ele: quem é mais importante de nós que estamos na mesa aqui e você? O garçom fica todo cheio de dedo. Eu digo: me diga quem é mais importante. Aí ele faz: são vocês que são os clientes, né? Eu disse: não, está errado. Não somos nós, não. Deixa eu dizer para você. Aí eu cito as Escrituras. A Bíblia diz que maior é aquele que serve do que aquele que está sendo servido. Nesse momento, você é maior do que nós que estamos aqui na mesa. O garçom olha para mim assim, agradece e sai. Irmãos, servir aos homens por meio da igreja, isso nos traz uma vida que não apenas demonstramos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, demonstramos o evangelho autêntico, como também enobrece a vida daqueles que estão servindo ao Senhor pelo fato de servir aos homens. Quer servir a Deus por meio da igreja? Sirva aos homens.
A gente nunca é bom dar um exemplo nosso, mas o tempo que nós moramos em Natal, eu morei de lado de um homem que hoje ele é funcionário nosso. Aaron conhece. E esse funcionário se chama Williams. E eu morei muitos anos, não foi muitos anos não, mas foi um tempo de lado de Williams. E a família dele era muito católica, tinha raiva de crente, porque eu já tinha morado um crente do lado dele, e ele tinha muita raiva de crente. E passaram-se 6 meses, e nós nunca havíamos trocado nenhuma só palavra. Nunca havíamos trocado nenhuma só palavra. Quando foi um belo dia, eu estou chegando no meu carro, que era uma Belina 2. A bichinha era macia demais, azulzinha, mas era velhinha, mas era boa. Eu estou chegando, chuva que Deus dava. Irmão, ele estava trocando o pneu dele com aquele macaco, que é terrível, aquele sanfona que você roda, depois o carro faz isso assim, ele cai. Eu parei no portão, tirei a camisa, que eu estava com o outro por baixo, como eu sempre uso, peguei o meu macaco jacaré, botei debaixo do carro dele com ele, tirei o pneu. Esse homem se tornou, diz ele, para ele, um dos melhores amigos, a minha pessoa para ele. Ele chegou a fazer uma decisão, ele chegou a fazer discipulado comigo por muito tempo, servia os homens. Isso enobrece a vida cristã e glorifica a Deus, porque você se transforma à imagem do Senhor. E hoje esse homem ensina lá na escola, e talvez ele nem se lembre disso, mas nós começamos a nossa amizade naquele dia, num domingo à noite chovendo, troquei o pneu do carro dele. Servir aos homens enobrece a vida e glorifica ao nosso Deus. E isso nós precisamos fazer. Por isso que a Bíblia diz aqui: maior é aquele que serve. O servo ideal é aquele que está servindo aos homens e não está recebendo o serviço, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, o servir aos homens, também nos tornamos imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou ler, mas vou apenas citar. Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos em João capítulo 13. Chegou perto de Pedro. Pedro disse: Senhor, não lave meus pés. Se eu não lavar, não tem parte comigo nem dos céus. Senhor, não só lava meus pés, mas lava o corpo todo. Jesus disse: o corpo já está lavado, preciso só lavar os pés. Lavou os pés de Pedro e todos os discípulos. Jesus enxugou, deixou bem bonitinho. Mas lá no versículo 15, ele diz: eu vos deixei o exemplo, para que assim como eu fiz, fazei vós também, servir aos homens. Irmãos, nós só queremos ser servidos. Nós queremos que as pessoas façam para nós, mas nós não queremos fazer para as pessoas. E a Bíblia mostra claramente que nós precisamos servir aos homens, porque isso enobrece a vida, exemplifica, irmãos, o verdadeiro amor para com o próximo. Nos tornamos imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Alivia muitas vezes as cargas das pessoas. Por isso nós devemos servir. E muitas vezes nós negligenciamos. Vamos para Gálatas capítulo 6, versículo 2 e versículo 10. Veja o que ele diz aqui. Gálatas capítulo 6, versículo 2 e versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Eu gostaria de ter 2 horas hoje também, feita a escola dominical. Gálatas capítulo 6, versículo 2 e versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Vamos começar com 1 e o 2, depois o 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo 10: por isso, enquanto tivermos oportunidades, veja o que ele diz: façamos o bem a todos. Vou usar a palavra servo. Servimos, nos tornamos servos.
para com todos. Mas ele diz, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, quando nós servimos, muitas vezes aliviamos as cargas dos outros. Você não pode imaginar. Nós só queremos receber o serviço das pessoas, mas não queremos realizar nenhum tipo de serviço para com o próximo que está ao nosso lado ou na igreja. Quando nós servimos aos homens, nós verdadeiramente exemplificamos o verdadeiro amor para com o próximo. Nós vamos para lá. O caso de Lucas capítulo 10, 36 a 37, do homem que foi assaltado, e passaram-se muitas pessoas, não fizeram nada, e passou um, e cuidou daquele homem, ainda levou para a UPA, ou para o hospital, disse, eu vou viajar, quando eu voltar, se tiver alguma coisa a mais, eu pago. Jesus disse, quem demonstrou amor para com aquelas pessoas? Aquele que se preocupou com ele, aquele que serviu a ele, aquele que ajudou em suas feridas. Ele disse, esse deu exemplo do verdadeiro amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para frente. O serviço realizado por meio da igreja, irmãos, ele deve ser feito não apenas com temor, integridade, fidelidade, mas ele deve ser feito com humildade. Não vou para o texto, mas Atos capítulo 20, versículo 18 a 19, Paulo chamando os crentes de perto e de longe, de Mileto, e quando chegaram, Paulo disse, vocês sabem como foi que eu me conduzi no meio de vocês, servindo ao Senhor, com lágrimas, com humildade, de casa em casa, publicamente, pregando o evangelho a serviço da igreja. O serviço realizado por meio da igreja deve ser feito por humildade. O serviço por meio da igreja deve ser um serviço leal. Você não pode estar na igreja servindo ao mundo. Você não pode servir ao Senhor e ao mesmo tempo servindo ao diabo, a Satanás. Como tem aquela história, um crente que está com um pé no mundo e um pé na igreja. Não existe isso. Ou ele está com um pé na igreja ou ele está com um pé no mundo. Cuidado que o seu coração não venha lhe enganar, ou o nosso coração nos engane, porque talvez tenha muitos crentes enganados dentro da igreja. São convencidos, mas não são convertidos. Estão cantando, pregando, tocando, fazendo tudo que crente faz, mas talvez nunca tenham aceitado Jesus Cristo como meio de salvação. Isso acontece? Acontece. Está lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, eles na presença de Cristo, de Senhor, em teu nome nós expelimos demônio. Senhor, em teu nome nós fizemos muitos milagres. Sabe qual é a resposta do Senhor? Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Mas faziam tudo que crente fazia. Nicolau, Atos capítulo 6, um dos homens escolhido porque tinha boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Você encontra ele em Apocalipse como um homem que apostatou da fé, mas foi escolhido para ser diácono, Nicolau. Hebreus capítulo 3, versículo 12, Paulo não está se referindo às pessoas não crentes, ele está se referindo aos crentes, e naquele versículo ele diz, tende cuidado, irmãos, tende cuidado para que não haja em vosso coração um espírito de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Irmãos, nós precisamos compreender que precisamos servir ao Senhor, e não estar com a metade do corpo na igreja e a metade do corpo no mundo. Ou você serve a Deus por meio da igreja, ou você está servindo ao mundo. Qual dos dois você escolhe hoje à noite? Nós precisamos de vez em quando, irmãos, ser chacoalhados pela palavra de Deus. Nós precisamos de vez em quando ser sacudidos pela palavra de Deus para compreender que eu não devo brincar de ser crente, mas eu devo ser um servo de Deus, servir a Ele por meio da igreja, de forma que o meu serviço seja um serviço de humildade, com humildade. O serviço por meio da igreja deve ser um serviço leal.
O serviço por meio da igreja, ele deve ser imediato. Ele não deve ser esperado para amanhã. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo aceitou Jesus Cristo em Atos capítulo 9, logo em seguida foi achado no templo, pregando o evangelho, porque Deus havia escolhido para que ele se tornasse não apenas um salvo, mas se tornasse um servo na pregação do evangelho. E logo que Paulo se converteu, foi achado logo em seguida no templo, pregando a palavra do Senhor. Quando o Senhor chamou os seus primeiros discípulos, Pedro, André, João, Tiago, a Bíblia diz que quando o Senhor os chamou, imediatamente eles deixaram as redes e seguiram o nosso Senhor Jesus Cristo. Um servo leal, um servo que imediatamente obedece à palavra do Senhor. O serviço por meio da igreja deve ser feito com alegria. Eu tenho brigado muitas vezes com o nosso grupo lá da nossa igreja, e brigo. Não estou falando o que aconteceu aqui ou em qualquer outro canto, mas você já viu aqueles irmãos que vão lá para frente cantar na igreja, aí, que alegria neste dia nós estamos a gozar. Qual a alegria que tem? Tem alguma alegria? Tem? Que alegria neste dia. Irmão, não estou vendo alegria nenhuma. Eu não estou dizendo que tem que fazer aqui coisas espalhafatosas, não. Mas quando se canta um hino disso, que alegria neste dia nós estamos a gozar, nesse ensejo, bom desejo, temos só a Deus, como é? Cantar, louvar. Irmãos, expressa o que você está cantando. Porque se você não expressa o que você está cantando, só está saindo daqui, não está saindo daqui. Vocês entendem que isso é um problema de muitos cantores? Agora, quando a gente vê um coral secular, estão cantando lá na frente, você vê a expressão, a explosão de alegria por estar fazendo aquilo. Os crentes parecem que não têm alegria em cantar, em servir ao Senhor. Parece que eles estão com uma bigorna que chama? De 500 quilos nas costas, estão cantando à força, amarrado, fazendo serviço, sem absolutamente alegria nenhuma. O serviço para o Senhor, irmãos, é feito com alegria. Quero usar o tempo agora para finalizar, já são 9 horas. Filipenses, Cristo como sendo um servo modelo. Me aguente só mais uns minutinhos. Nesse texto aqui, eu tenho pregado uma série de mensagens em nossa igreja sobre vivendo a vida cristã, desenvolvendo a vida cristã conforme a palavra do Senhor. E eu tenho pregado muito nesse texto na igreja, e recentemente fiz uma conferência acerca desse assunto, que é tratado no versículo 12. Mas no capítulo 2, versículo 5 em diante, irmãos, preste bem atenção nesse Jesus Cristo, servo modelo. Primeira coisa, eles tendem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu não quero pegar o sentimento quanto à questão do que ele é no momento aqui em relação ao Pai. Mas eu quero perguntar para você, talvez que não seja crente, hoje à noite aqui. O que você pensa do que Jesus Cristo sente por você? Ou talvez você seja um crente, aceitou Jesus Cristo, mas a vida está meia lá, meia cá. O que você pensa do que Jesus Cristo pensa acerca de você? Do que Ele sente por você? Deixa eu dizer para você, Ele lhe ama. Esse servo modelo, ele lhe ama.
O sentimento dele para com você é de amor. João 13, 1. Ele nos amou e nos amou até o fim. Esse Jesus. Haja em vós, servo, modelo, esse mesmo sentimento para com a igreja, para com o irmão, para com os cultos, para com o seu vizinho, para aqueles que estão ao seu lado. Sinta o mesmo que Jesus sentiu, amor. João, 1 João capítulo 3, versículo 13, 11, aliás. Esta é a mensagem que eu viste desde o princípio, que amemos uns aos outros, não com amor de Caim, que matou o seu irmão. Versículo 18. Não amemos apenas de língua, mas de fato e de verdade, assim como Cristo nos amou. Capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus e odeia seu irmão, é assassino, porque não pode amar o irmão que não vê. Como pode amar a Deus que não vê, e ao irmão que vê todo dia você não ama? Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Jesus? De amor. Agora continua no texto. Ele diz assim, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ele é Deus. Ele não roubou, porque ele é Deus. Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? Servo. Olha, tem uma música que de vez em quando eu escuto ela no meu carro, no nosso carro. E essa música faz muitos anos que está lá. Eu nunca mudo. Eu tenho um pendrive aí que eu acho que deve ter umas 2.000 músicas no meu pendrive. Eu nunca mudei esse pendrive do meu carro. Eu escuto todos os dias. E tem uma delas que de vez em quando sai. Que diz: Cristo vestiu-se de homem, veio à terra para nos salvar. Este é o sentimento que Cristo tem. Ele tornou-se servo, em obediência a seu Pai. Sabe para quê? Para lhe salvar, meu amado amigo. Ele tornou-se homem, vestiu roupa, veio a essa terra, para que você, como crente, fortaleça-se no poder do Espírito Santo e torne-se um verdadeiro modelo de servo para a igreja, para o mundo, para as pessoas. Continua, versículo 8, versículo 7 ainda. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, e dizer, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Cristo, um servo que veio para servir e não ser servido. Essa morte de cruz foi para substituir a minha vida e a sua. A morte de cruz, ela foi instituída 165 a 135 antes de Cristo. No período de Alexandre o Grande, depois dele um pouquinho, houve uma guerra entre romanos e cartagos. E a morte de cruz foi instituída naquela ocasião pelos romanos. Só que adentrou também no período de nosso Senhor Jesus Cristo. E no período de nosso Senhor Jesus Cristo, só iria para a cruz os perversos homens daquela época. E no meio foi quem? Jesus. Porque era perverso? Não, porque nos amou, tornando-se servo para servir a igreja, para obedecer ao seu Senhor, para obedecer ao seu Deus, sendo Ele o próprio Deus. Como a Bíblia diz, com este propósito eu vim para dar a minha vida. Em João capítulo 10, versículo 17, versículo 18, ele diz, eu tenho autoridade para dar a minha vida e ao mesmo tempo reavê-la. Este servo modelo
tornou-se homem por amor de você e por amor de mim. E hoje à noite, torne-se também um servo de Deus por meio de Cristo Jesus. Você que é crente, seja realmente um servo. Sirva a igreja, se tornando um servo modelo. Que Deus nos abençoe. Pastor Aron. Está vendo aí porque a gente chegou em 11 horas? Porque o tempo voa com ele. Porque se a gente espremesse ele aqui, dava meia-noite e ele aqui, ó. Entenderam como é que funciona? Mas chegou ao fim. Queremos louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida do seu servo, pastor Paulo, irmã Jussara, pessoas queridas, né? Não somente para mim, mas para todos que o conhecem. Mas para mim é especial porque, além de ter sido meus tutores, meu pai e minha mãe na época de seminário, são meus patrões, né, também, ó. É bravo esse patrão. Nem fala nada. E tem me ajudado, irmãos, durante todo esse tempo. É uma pessoa que nós temos tido a oportunidade de contar sempre, todos os dias. Ora com a irmã Jussara, que é com quem a gente se comunica mais, que ela é na parte mais pedagógica, e o pastor Paulo na parte mais administrativa. E tem sido dias assim, um sempre lembrando do outro, orando pelo outro, e por isso que é uma alegria, pastor, tê-los aqui, irmã Jussara, nessa festa. Demorou, mas chegou, né? Sempre Deus tem o tempo certo para tudo. Creio que a igreja também está feliz, não está? Por ter tido o pastor Paulo nesse dia, ó. Olha as cabeças aí, balançam. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Vamos orar, agradecendo ao Senhor pelos 27 anos. Pedir a Deus que venha o 28º aniversário e nós continuemos firmes, louvando e adorando ao Senhor através da sua igreja. Amém? Gostaria que todos pudessem curvar suas cabeças. É nosso dever perguntar. E perguntar, já se diz o ditado, não custa nada. É nosso dever perguntar. Você ouviu a mensagem? Você entendeu a mensagem? Você não gostaria de hoje à noite entregar sua vida a Jesus Cristo para ser o seu servo, sua serva, seu escravo, como diz, como o pastor Paulo explicou a palavra no grego, né, que é doulos. Você não gostaria de entregar sua vida hoje à noite, para que o Senhor Jesus pudesse então ser o Senhor da sua vida? Se você tem esse desejo de hoje à noite sair daqui um crente em Cristo Jesus, seria bom que você pudesse dar um sinal. Ou talvez, se você não tem coragem para tal, talvez pudesse então comunicar. Estamos à disposição após o culto para conversar com você. Tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Sai hoje à noite decidido a ser um servo, um crente em Cristo? Isso é algo que só você pode fazer. Vamos orar. Oremos. Obrigado, Senhor Deus. Louvamos o Teu nome, ó Pai, por esses dias que o Senhor nos tem concedido de conferência. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela vida desta igreja, a qual o Senhor tem concedido a graça de alcançar esses 27 anos. Que venham, ó Pai, outros tantos, mas que seja todos os nossos dias para servir ao Senhor, por amor a Ti, por amor a Teu Filho, por amor a Jesus, por amor à Tua palavra, ó Pai, e por amor à Tua igreja, Senhor, que o Senhor nos colocou e nos entregou para que dela servíssemos ao Senhor. Te peço, ó Pai, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, essa igreja que se reúne neste local. Que Tua graça, ó Pai, que Tua bondade nos conceda as bênçãos, ó Deus,
dignas daqueles que somente, daqueles que servem ao Senhor através do Evangelho. Ó Pai, obrigado pela vida do pastor Paulo, pela irmã Jussara, pelos seus filhos, meus irmãos, aqueles que nós aprendemos juntos e crescemos juntos durante o tempo de seminário. Pelo seu ministério também na igreja em São José, junto à escola batista, junto ao Pai, aos demais irmãos e pastores no estado do Rio Grande do Norte, que te servem com amor à tua palavra. Abençoe a vida do teu servo. Cada dia, ó Deus, o Senhor sustente, tua graça os ajude a crescermos juntos no serviço do Senhor, nosso Rei Jesus. Agradecemos a Deus por tudo, pelos visitantes, pelas pessoas que aqui estiveram durante esses 2 dias ouvindo a tua palavra. Agradecemos a ti, ó Deus, por tudo que foi preparado, inclusive o lanche ao lado. Que o Senhor continue abençoando cada um, conforme a sua graça, ó Deus, vai sendo derramada em nossos corações. Obrigado, ó Deus, por tudo. Nossa oração fazemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Boa semana. Todos os visitantes estão convidados ao lado participarem de um lanche preparado para você. Então todos, por favor, se desloquem até ao lado para participar. Ai, que bonito.